E o presidente Lula participou de um evento do Minha Casa Minha Vida e mencionou Donald Trump nesse evento que ele participou lá no Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar. Vocês já perceberam que o presidente Trump quer governar o mundo pelo Twitter? Fantástico. Todo dia ele fala uma coisa e todo dia o mundo fala aí da coisa que ele falou. Todo dia. Você acha que é possível, gente? É possível eu tratar do povo com respeito se eu não olhar na cara de vocês? Se eu achar que vocês são um objeto e não um ser humano? Bom, o presidente Lula também não deixa barato. Vai lá, Cássio Miranda, e diz que ele quer governar o mundo por meio do Twitter. Precisava? Não. Ninguém aqui está defendendo o Donald Trump, mas também não dá para defender o Lula, né? O problema está do outro lado do mundo, nós já temos nossos problemas internos e mais do que isso, Trump não perde uma chance de elogiar Lula. Por mais que Lula tenha suas discordâncias em relação a Donald Trump, infelizmente a gente tem que ter um posicionamento pragmático. Nós precisamos surfar essa boa onda, lembrando do nosso chefe surfista aqui, surfar essa boa onda que os norte-americanos nos trouxeram e aproveitarmos o bom momento dessa relação. Não cabe o Lula ficar falando, a bem da verdade, pregando para convertido, porque só quem consome isso são os próprios entusiastas do presidente Lula e o Donald Trump, que num dia, estando meio desanimado com a vida, meio entediado, sem ter o que fazer, é capaz de pegar pilha nessa situação e ainda tomar outra ação contra o Brasil. Então, palavras e ações totalmente descabidas do presidente brasileiro e desnecessárias neste momento. Eu só quero contextualizar para vocês os tempos em que isso aconteceu, porque o presidente Lula fez essa manifestação pela manhã, quando participava da entrega, desse programa Minha Casa Minha Vida no Rio Grande do Sul. A fala de Donald Trump foi agora no fim da tarde, você acompanhou ao vivo aqui no 3 em 1, em que ele elogia o presidente Lula. Então, não é que houve uma resposta negativa de Lula a um elogio que aconteceu por Donald Trump. Na verdade, foram em momentos diferentes. Até o presidente Lula criticou antes do discurso. A gente só precisa entender como ficaria a fala de Donald Trump depois, caso essa menção de Lula chegue até ele, Fábio Piperno. Então, é por isso que eu disse que, por enquanto, a situação do Lula em relação ao governo americano é muito tranquila. Por quê? Porque o Lula, ele critica muitas das ações do presidente Trump, e eu acho que ele critica coisas que realmente estão muito erradas, né? Ele está colando essa má imagem e uma imagem cada vez mais deteriorada de Trump nos seus adversários políticos. Vamos lembrar que Lula vai participar de uma campanha eleitoral, ao mesmo tempo em que, do outro lado, Trump elogia o Lula. Então, os adversários do Lula poderiam pelo menos imaginar o seguinte: bom, Trump vai dar o troco, mas não. É muito curioso que a cada manifestação o presidente Trump, inclusive, vai demonstrando mais simpatia pelo presidente brasileiro. É, por enquanto, um movimento paradoxal, sim, né? Que não tem ainda uma relação de total correspondência daqui, muito pelo contrário. Lula, por exemplo, agora, num artigo lá numa entrevista lá para o New York Times, mais uma vez criticou o presidente Trump dentro da sua casa, né? Dentro do principal jornal do país. Mas, mesmo assim, Trump continua elogiando o presidente brasileiro. Fala, Gani. Olha, eu vou seguir o voto, aliás, o ótimo voto do relator, Cássio Miranda. Pelo seguinte, eu vejo que o presidente Lula não ganha nada com isso, o Brasil não ganha nada com isso, fazendo esse tipo de provocação para Donald Trump, justamente num momento em que a gente conseguiu reverter, Evandro, boa parte das tarifas protecionistas. É verdade que tem ainda as tarifas aí na casa de 40%, mas boa parte voltou para o patamar que era antes. E uma parte que é muito interessante para o Brasil, ligado ao agronegócio, a Embraer, né, a parte de aviões, outra ligada à indústria de motores também. Então ainda há algumas tarifas remanescentes no setor industrial, mas uma boa parte a gente conseguiu reverter. Então, para que provocar Donald Trump? E a gente sabe que Donald Trump acaba muitas vezes também revidando provocações, levando para o lado pessoal, não fica apenas no campo ali institucional. Então, nesta hora, Evandro, o silêncio é o melhor remédio. Tem um outro movimento em relação a isso. Diga.
Então tem a manifestação do Lula que todo mundo viu e ouviu, né? Mas também, como o Lula não nasceu ontem, né? Então ele é diferente de alguns líderes um pouco mais afoitos, já mandou o Mauro Vieira lá para Washington para conversar, para saber melhor o que é esse Conselho da Paz, que não está muito claro para ninguém, mas o governo brasileiro, em relação a isso, ao contrário de muitos que já descartaram, o governo brasileiro ainda falou, bom, vamos lá conversar com eles para ver como é que é. Porque é o seguinte, pro Trump... O Trump elogiou o Lula. Para que você vai... Sim, eu acho que, bom, primeiro... Que elogia, você vai revidar com uma provocação? Não, mas não foi revide, porque foram em momentos diferentes. Momentos diferentes, tudo bem. Não, mas assim, é que a relação vem sendo positiva, então não haveria motivo para ele falar dessa maneira, entendi. Veja, eu acho que o Brasil tem que se posicionar em algumas questões, sim. Agora, também tem uma coisa, para o presidente Trump é muito mais barato ouvir uma crítica, mas amanhã depois ter o Lula como aliado do tal do Conselho da Paz. Eu não iria. Aliás, se o Brasil for, eu já antecipo a minha crítica aqui. Mas, de qualquer forma, eu acho que o presidente Trump jogou uma cartada e gostaria muito de atrair o peso político do Brasil para isso. Olha, quer acrescentar algo, Cássio? Tem um meme, vou xingar muito no Twitter, é o que o Piperno vai fazer se o Brasil for pro Conselho da Paz, é isso? Você vai xingar muito? Eu vou criticar muito, eu sou contra isso, a não ser que, por exemplo, haja um pedido, uma solicitação formal de países árabes. Se, por exemplo, os países árabes falam, Brasil, gostaríamos de contar com você. Queremos. Ok, mas só por conta do chamado do presidente Trump... Se você recebesse um convite para ser um embaixador, representante do Brasil, um alto salário, ficar viajando, você iria, Piperno? Não, para esse negócio aí? Não. Não é uma deferência positiva? Não mostra a importância internacional do Brasil? Mostra. Independentemente do objeto, independentemente de qualquer coisa, é uma exaltação à importância do Brasil em termos de geopolítica. Mas o Brasil é importante, né? Até porque ele chamou 60. Né? Eu acho que chamar 60 países dá um jeito de excluir o Brasil, ficaria esquisito. Mas até o Milei, que é aliado dele, tá falando. Aliás, eu só conheço um que por enquanto falou que vai. Hoje o rei do Marrocos falou que se sente muito lisonjeado pelo convite, e o Marrocos vai.